que eu te vejo passar, sinto um vazio. Amiga, o que tu tá achando desse campo que a gente tá fazendo hoje aqui em Vigia? Queria ter se vindo mais cedo. Também. Aproveitar melhor. Mas ainda dá pra aguentar, né? Dá. Tá bom. Quero bater muitas fotos. Também. E aprender também, né? Não sei se eu vou voltar para Belém hoje, olha. Também não quero. Queria ficar por aqui mesmo. Quero ficar por aqui até domingo. Essa vista aqui da Baía do Guajará, que passa aqui por Vigia, né? A gente está indo agora para o centro, reunir com o professor. Essa aqui é a igreja de pedra? Eu acho. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Pense um pouco. Vocês sabem que Belém foi fundada no dia 12 de janeiro de 1616 e alguns dias antes, a mesma expedição comandada por Francisco Caldeira Castelo Branco estabeleceu um ponto para fiscalizar o acesso à bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Um posto para ser o fiscalizador, para vigiar as entradas, as mercadorias que estavam entrando e saindo da região. Daí o nome, Vigia. Vigia vem exatamente dessa dinâmica para fiscalizar, um entreposto para poder fiscalizar. E Vigia surge aí, ainda em meados do século XVII. E é o mais antigo também, né? E exatamente isso. Vigia tem uma base econômica do Nordeste do Pará, da micro-região de Salgado, que é essa que a gente vive aqui no Nordeste do Pará, e tem uma ligação econômica muito grande com a atividade pesqueira. Tá? E quando a gente fala muito ali no sul-sudeste do Pará, da exploração mineral, da atividade pecuarista, da criação de gado, essa região do Nordeste do Pará vive muito da produção agrícola, vive muito, no caso de Vigia, da atividade pesqueira. Tem grandes empresas pesqueiras que atuam aqui. E tem uma combinação de elementos, que vale a pena citar, físicos e humanos ligados a essa dinâmica. Primeiro que o Nordeste do Pará é atravessado por rios. Então tem peixes de água doce. E é uma região que é banhada pelo oceano. Entendeu? Então tem peixes de água salgada. Então a combinação, tem tantos peixes de água doce quanto peixes de água salgada. Mas cheguei num ponto importante dessa combinação. De onde eu tenho contato de água doce com água salgada, é comum a formação de um ecossistema chamado manguezal. Na biogeografia já deve ter estudado que os mangues são verdadeiros berçários para os peixes. É por isso que os municípios, Vigia também, mas os municípios do entorno, que estão nessa região, como São Caetano de Odivelas, como por exemplo mais para lá, Maracanã, São João da Ponta, Colares, tem uma importância muito grande ligada à extração do caranguejo, do extrativismo, entendeu? Não sei como está a situação em Vigia, mas médio, os municípios do entorno é muito maior. São Caetano de Odivelas, né? Que é exatamente no contato da água doce, na desembocadura dos principais rios da região, e um local contato próximo do oceano. Então, é comum ter a formação de manguezais. E os mangues, como eu disse, são verdadeiros berçários para os peixes. Eles podem ser pobres em matéria de oxigênio, mas eles são riquíssimos em matéria orgânica. E os biólogos, quando vão analisar os impactos de um determinado ponto, eles levam em conta muito a manutenção da biodiversidade presente no manguezal. É um marcador ecológico que a gente chama, para estudar os impactos de determinada região. Em 1831, o imperador, você pode falar bem melhor do que eu sobre isso, o imperador Dom Pedro I voltou para Portugal. E o filho dele deixou, como príncipe regente no Brasil, o filho dele, Dom Pedro II, tinha só 5 anos. Então, até ele atingir a maioridade, o Brasil viveu um período que a gente chama de regencial, de 1831 até 1840, muito cumpridinho aí, né? É isso? E durante o período regencial ocorreram grandes revoltas no Brasil. A Sabinada, a revolta dos farrapos, a balaiada, e dentre elas a cabanagem. Na memória, o nosso amor, as loucuras
loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na batida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rock. Deixa o som te levar na batida delirar, ela vai te envolver, é a galera do rock pra você. Harrison Lemos e Banda Pintos, a moral. 1750, tá? O Marquês de Pombal, ele assumiu, é uma espécie de primeiro-ministro de Portugal. Tá? E ele adotou algumas ações que repercutiram diretamente no espaço amazônico. É o que a senhora está falando. E a trilogia rendeira ia se fazer. Com certeza. Aí dá pra ver que desde da construção dela, de 1631 até o final, teve esses anos, né, de construção. E ela é muito importante, a mão de obra da igreja, por muito tempo aqui na cidade, até foi reproduzido para mim no ensino fundamental, muitas pessoas acham que foi os jesuítas que construíram. Não, eles apenas, como uma espécie de engenheiros, né, mandaram, mas a mão de obra da igreja mesmo, aquela é africana e é também indígena. Porque aqui na Vigília, quando foi antes dela ser colonizada, aqui existiam duas tribos, a tribo Uruitá, que significa cerco de pedras, e a tribo Arapiranga. E hoje em dia a gente não sabe se tem registros, né, desses descendentes, mas resquícios de colonização. Então a igreja foi inacabada, né, pela expulsão dos jesuítas do Brasil, e ficou por um bom tempo ela inacabada. Inclusive tem uma escultura, para vocês pesquisarem, né, tem a construção de como ela era antigamente, antes dela ser reformada. E uma parte dela foi quebrada para construir o cais da cidade. E é essa parte daqui. A igreja era maior, Era quebraram, bem maior. pegaram parte das pedras para construir o cais. O cais, a ponta dela acho que vinha mais ou menos até aqui a ponta da praça. E ela é do século XVIII, é isso? Século né? XVIII. Quando for fazer essa reforma aí, como é que diz a palavra aí? Pra fechar, né, a praça, porque antes ela era aberta, aí eles fecharam com essas grades. Foi muita dificuldade porque era só pedra. Toda essa parte foi era muitas pedras, não tinha quase areia e pau, era mais pedra, porque ela era só pedra. Então, essa questão, né, dela não ter sido finalizada, ela ia ser muito maior, porque essa parte é só apenas do altar norte. E ela não foi finalizada, né, então ela ia ser muito maior. A gente tem dimensões, né, algumas construções do Pará, né, desse período, né, que tem a pedra, a gente vê que são bem maiores em questões de estrutura, de engenharia. Então é isso, agora nosso trem de guerra, né? Inclusive na época de Semana Santa, né, tem peças de teatro de Paixão de Cristo. Aí às vezes algumas coisas culturais também eles fazem, eles abrem espaço. Tá fechado justamente por questões de proteção, para não ter vandalismo. Eu acho que foi por isso que eles fecharam. É importante também citar, tá? Eu comentei que a atividade pesqueira movimenta a Vigia hoje, mas não só. O turismo é extremamente importante para a Vigia. Por exemplo, o carnaval de rua daqui é um dos mais famosos do estado do Pará. Tá? E além do carnaval tem o Círio de Nazaré, que acontece no segundo domingo de setembro, que também movimenta a economia local. Então, em relação ao turismo, são os dois principais eventos do calendário municipal. O carnaval e o Círio. E vocês são de geografia, né? Uma coisa muito importante frisar, né? O espaço geográfico, né? Aqui onde está, que é o espaço histórico, né? O carnaval exatamente acontece nesse espaço aqui, que é um espaço histórico. E quando o carnaval, né? Ele já se torna esse espaço de alegria, de euforia e de cultura também, né? Olha, eles perguntaram o que é aqui essas pinturas. Essas pinturas são os nomes vigentes de música, cultura, poesia. Os artistas da cidade. É uma pintura nova que projetos da prefeitura, né? Aí a prefeitura. É o prédio da prefeitura. É
ali é o pátio. Da prefeitura. E aqui funciona o pátio da prefeitura municipal, que é onde o prefeito atende as pessoas com reuniões. E aqui é a prefeitura mesmo. Pior, né? Eu acho que é o É o amor. Eu não posso esquecer os lábios. E no quarto fechado eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer teus lábios. O amor, lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer teus lábios. E no quarto fechado eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer teus lábios. O amor, meu amor. emblemáticos aqui da cidade de Vigia, né, pelo movimento cabano, é que como muitos estudaram, né, a gente tem 3 períodos da cabanagem, né, o início, o ápice e a queda. Então aqui na Vigia o marco dela, vamos dizer que foi o início da queda da cabanagem. E aqui era a casa do juiz de paz da época, que meio estranhamente era onde guardavam as armas da guarda municipal da época. E onde foi o maior confronto, o embate, né, da cabanagem com a guarda que ocasionou na morte do pai do barão do Guajará, que foi o escritor dos motins políticos. Que é uma obra que é muito bom a gente ler, né, pra gente entender como é esse período. É sempre bom a gente ler, a gente entender essas correntes literárias, historiográficas. E é um espaço importante porque na época do carnaval, né, também como eu falei, lá na frente da igreja, né, é um espaço que, assim como ele foi de luta, de derramamento de sangue, ele vira um espaço carnavalesco na época de carnaval. Aqui se reúnem várias pessoas, colocam sons. O bloco das vigentes, ele sai mais ou menos aqui de perto também. Então é um espaço assim, bem importante, histórico para a cidade de Vigia, né? Tem um movimento cabano também, que é a luta das classes populares, né, contra o regime imperial da época, né? Apaixonei, meu Deus, porque ela partiu sem razão. A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde, levou você pra longe, onde você está? Certo, bom gente, bom dia. Primeiro, me apresentar, né? Meu nome é João Vitor, sou aluno do doutorado em História Social da Amazônia. E a minha pesquisa é sobre a cabanagem, de forma mais específica sobre a lei de anistia dos cabanos, né? Que é um tema que, embora a cabanagem seja um tema muito tratado, muito importante, né? Para a nossa história, a anistia cabana ainda é um enigma, né? Um mistério, e minha pesquisa se direciona a isso. Eu vou fazer uma fala bem breve, na verdade tratando de algumas questões relativas à cabanagem, que eu acho que são importantes, também para tentar inseri-la num plano de fundo mais amplo, né? Falando um pouco sobre a historiografia, sobre a questão de Vigia também, vou ficar menos preso a como foi que se deu a guerra em Vigia, porque isso a gente pode ter através do livro do Domingos Raiol, mas eu vou focar em 2 personagens específicos que são opostos. Um personagem é o Domingos Raiol e o outro é o Romualdo Pedro dos Prazeres.
que foi um cabano, que ele foi preso, ele é daqui de Vigia, eu vou falar um pouco sobre a história. Bom, primeiro, cabanagem, né? Cabanagem, acho que a gente pode definir como uma revolução social, acho que é a maior revolução social da história da Amazônia, uma das maiores da América Latina, e foi um dos poucos movimentos onde o povo conseguiu chegar lá, né? O povo se uniu, conseguiu chegar ao poder em 7 de janeiro de 1835 e permaneceu no poder, ainda que de forma fragmentada, pouco mais de um ano. Os marcos oficiais, né, inclusive disponíveis no trabalho do Raiol, dizem que a cidade de Belém esteve sob o poder dos cabanos entre 7 de janeiro de 1835 até 13 de maio de 1836. Quando as forças anticabanas, a gente até hoje em dia prefere usar essa expressão anticabana, justamente para trazer a cabanagem como referência e não a repressão como referência, né? As forças anticabanas vieram e retomaram o poder. Bem, nem sempre foi assim, nem sempre a cabanagem foi vista como uma revolução. Hoje em dia, a gente tem orgulho de dizer, né, que nós somos uma terra onde uma terra de luta, onde nesse contexto específico grupos de pessoas desfavorecidas, muitas vezes, em sua grande maioria, composta por homens negros, por indígenas, por mestiços e também por mulheres, né? Tem trabalhos muito importantes falando sobre a participação das mulheres na cabanagem. Vocês podem ver o trabalho da professora Eliana Ramos Ferreira. Ela fala da participação das mulheres, tanto no que diz respeito à guerra em si, quanto de outras formas, escondendo armas, abrigando pessoas, e também no pós-cabanagem, no contexto onde elas vão lutar pela terra, né? Muitas mulheres ficaram viúvas, ela faz um trabalho muito interessante para entender como é que ficam as viúvas da cabanagem, como é que elas vão também ir à justiça para reivindicar suas terras e na luta pela criação dos seus filhos. Então é importante dizer isso porque não existe um cabano, né? Eu acredito que é um primeiro exercício para a gente pensar. Eu aposto que se vocês pensarem em cabano, vocês vão pensar naquela clássica imagem do Norfine, né? Que é aquele homem com um chapéu, que a gente não sabe se é um chapéu, se é um sol. Por que essa imagem é problemática? Porque ela negligencia a diversidade do que era a cabanagem, né? A cabanagem foi composta, como eu falava, por homens negros, muitos deles escravizados, indígenas, mestiços, homens brancos, pobres também. O próprio Romualdo Pedro dos Prazeres era um homem branco. Então é importante a gente dizer isso. Hoje em dia, como eu falei, a gente entende a cabanagem como uma revolução, mas nem sempre foi assim. O Domingos Raiol, que é o personagem importante aqui da nossa história, foi responsável por produzir um primeiro grande estudo que ele não tinha o objetivo de falar especificamente sobre a cabanagem, mas sobre os motins políticos que aconteciam no Pará em fins do contexto da colônia e início do Império, né? Então ele vai fazer um livro que vai ser publicado entre 1865 até 1890 em 5 tomos. São 5 livros bem grandes, com uma pesquisa documental muito grande. Ele pesquisou em arquivos de Vigia, em arquivos de Belém, em arquivos do Rio de Janeiro, né? E o Domingos Raiol, quem é esse sujeito, né? Ele era um historiador ligado à elite, né? É muito importante dizer isso, porque isso vai ajudar a gente a entender o porquê da versão que ele deu sobre a cabanagem, né? Ele era ligado ao Império, ele tinha relações de familiaridade com presidentes de província, como por exemplo Bernardo de Souza Franco. Ele tinha relações muito próximas do Império e ao longo de quase todo o contexto da vida dele, ele teve os seus estudos financiados pelo Império. Então isso já ajuda a gente a entender um pouco da visão que ele vai construir nesse livro. A visão tendenciosa, exatamente. O lugar de fala do Raiol é um lugar de elite. E um ponto muito crucial para a gente entender isso é justamente o grande de guerra, porque aqui os cabanos assassinaram o pai dele, né? O Raiol teve o pai dele assassinado durante uma das tomadas de cabanas aqui em Vigia. Vigia é uma cidade-chave para entender a cabanagem também, especialmente nessa região do nordeste do Pará. Porque quando a gente fala em cabanagem, às vezes a gente foca muito em Belém, mas a gente tem que entender que existiram cabanagens, né? Por exemplo, eu sou de Bragança, tenho amigos que pesquisam sobre cabanagem em Bragança, e o que aconteceu em Bragança foi diferente do que aconteceu em Belém. Enquanto estava acontecendo a cabanagem em Belém, as notícias corriam, né? Chegaram a Bragança. Embora Bragança não tenha sido tomada, mas entre 1835 e 1840, que foi o contexto da cabanagem, é um contexto que mais são registradas fugas de escravizados em Bragança.
Ou seja, essas notícias da Revolução vão repercutir por toda a Amazônia. E uma questão importante também para a gente pensar é que a cabanagem, ela não é uma... Hoje em dia, né, a gente tenta analisar ela como o ápice, né, o clímax de embates que já aconteciam em toda a América, no norte da América Latina, né, na América Caribenha, desde o início do século XIX, desde Cayena, passando por vários lugares. Então, essa região aqui, a nossa região, estava em luta já há muito tempo, né? Hoje em dia, por exemplo, essa visão de revolta regencial, ela já vem caindo em desuso, porque a gente entende que revolta regencial talvez classifique a cabanagem num lugar muito pequeno comparado à sua importância num pano de fundo mundial, inclusive, né? E aí que vem a questão do Hayol. O Hayol vai construir esse texto e ele vai classificar a cabanagem como um motim político, típico desse contexto. E o que a historiografia atual vem fazendo hoje, vejam só, já tem praticamente 200 anos, né, desde então. Então muitas versões novas já foram construídas. O que nós, né, a minha geração, por exemplo, de historiadores, dos meus amigos, pessoas que estão se formando, é tentar entender menos a guerra em si e mais as aspirações desses sujeitos. O que eles pretendiam, né? Quem eram os cabanos? Como é que eles se identificavam? O que eles pensavam? Por exemplo, os cabanos eles não se auto-identificavam como cabanos, né? Eles se auto-identificavam como patriotas. Só que essa noção de pátria não é exatamente brasileira, né? É uma noção de pátria que ela é formulada socialmente. Ela é formulada através de relações de solidariedade, através da identificação, né? Muitas das vezes esse sujeito que é negro e que é indígena, ele vem de origem diferente, mas ele está ali submetido a uma condição de escravidão, ele está ali submetido a uma condição de carestia, de alimentos. Então, esses laços vão fazer com que eles criem uma noção de pátria muito própria. E o que a gente tem tentado fazer hoje é perseguir essa noção para entender melhor, não a cabanagem como uma guerra, mas como um pensamento revolucionário amazônica, né? E o título da fala que eu coloquei para vocês, acabei esquecendo de mencionar, é Cabanagem, personagens de uma história infinita. Por que personagens de uma revolução infinita, perdão? Essa expressão, né, revolução infinita, ela vem sendo usada pela professora Magda Risse para se referir à cabanagem, por entender que, embora isso já tenha ocorrido há muito tempo, mas a luta da população da Amazônia, ela ainda pode ser... A gente ainda vê muitas coisas da luta da cabanagem na luta atual. Luta pelo acesso à terra, luta pelas memórias ancestrais. Então, esse é um tema que é muito importante. Então, como eu falava, né, a gente tem uma versão da história que é a versão do Hayol, que é esse personagem da elite. E eu queria chamar a atenção para um outro personagem. Aqui em Vigia, teve um sujeito chamado Romualdo Pedro dos Prazeres. Esse sujeito ele era um lavrador, possivelmente nascido entre 1813 e 1814. Ele se envolveu justamente no assassinato do Hayol e de outras pessoas, né, importantes aqui. Ele foi preso, ele foi levado para a Corveta Defensora, que era uma embarcação de guerra. Durante o contexto da cabanagem, foi usada uma embarcação de guerra, né, para prender os cabanos, assim como foi o Brigue Palhaço. E o que acontece? O Romualdo Pedro dos Prazeres ficou 4 anos nessa embarcação, segundo a documentação nos diz. Ele foi anistiado. O Pará vai aderir por meio de um golpe de esquadra, né? O governo do Rio de Janeiro vai mandar um corsário para cá. Ele vai dar um golpe, o Pará vai aderir à independência já quase um ano depois. O que acontece? Nesse contexto, um grupo de soldados descontentes com a questão dos soldos, descontentes com a questão com as suas condições, vai continuar entrando em conflito, invadindo casa de comerciantes. Eram 256 soldados. Esses sujeitos foram presos, levados para uma embarcação, que é o Brigue São Diligente. E o que acontece? Eles vão começar a se manifestar lá dentro, e o chefe dessa esquadra, né, que é o John Greenfield, vai ordenar que joguem cal dentro do navio e fechem todas as janelas. E aí o que acontece? Nesse evento, 252 pessoas morreram, asfixiadas dentro do navio. Esse evento ficou conhecido como o Massacre do Brigue Palhaço, né? Então vejam, o Pará tem uma história com prisioneiros
prisões em navio, né? Quando os cabanos são levados para a corveta defensora, eles vão lembrar o Big Palhaço. Eles vão dizer, olha, estão querendo fazer com a gente como fizeram 13 anos atrás, né? Então, só para contextualizar. Certo. O Romualdo, ele vai ser anistiado e ele vai ter a condição de não voltar para cá para vigia. Essa vai ser a condição dele. Porque o que acontece? No contexto da cabanagem, uma das formas de repressão é justamente o que a gente chama de desterro. O que é o desterro? Você vai ser perdoado, mas você não vai poder voltar para o lugar de onde você nasceu, como uma tentativa de desarticular possíveis novas cabanagens. Então o Romualdo ele vai ser anistiado, ele vai assinar um termo onde ele não poderia voltar para a vigia durante 3 anos, e 2 meses depois ele é encontrado em Odivelas, que na época era distrito de vigia, né? O que acontece? Ele vai ser preso novamente e vai ficar na prisão. Por que é importante falar sobre o Romualdo Pedro dos Prazeres, né? Na documentação, dizem que ele foi preso de novo porque ele queria fazer novas revoltas, porque ele queria continuar a guerra. Só que aí é muito importante que a gente também faça um exercício que acho que é importante para a história, é importante para a geografia, que é humanizar os sujeitos que a gente pesquisa, né? Entender que, acho que o professor Átila foi muito feliz na fala dele quando ele diz que, quando a gente pensa em Amazônia, né? Quando vocês pensam em Amazônia, eu aposto que a imagem que vem à cabeça é uma floresta cortada por um rio. E embora essa imagem seja significativa, verdadeira, mas ela tem um problema. Qual é o problema dela, né? A ausência de pessoas. Essa imagem, ela reforça a ideia de que a Amazônia é um vazio demográfico, ela reforça a ideia de que a Amazônia é uma região a ser ocupada, uma região para o futuro, uma região que não tem pessoas. E vocês, enquanto licenciandos em geografia, professores em formação, precisam estar muito atentos a isso na formação de vocês e na prática de vocês em sala de aula também, porque às vezes parece um pouco óbvio, né? Mas a gente precisa afirmar o óbvio às vezes em sala de aula. A Amazônia é uma região que tem, há registros há 10 mil anos atrás de pessoas aqui, de indígenas. Tem um geógrafo, né, curiosamente, que eu li, que eu gosto muito, que se chama Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele tem um livro chamado Amazônia, Encruzilhada Civilizatória. Muito bom esse livro, porque ele vai falar justamente que nós estamos numa região periférica, numa região que precisa se articular para que a gente seja ouvido, para que a Amazônia deixe de ser vista como uma região do futuro e que os conhecimentos, os saberes que já existem sejam aproveitados, né? Então, isso é uma questão importante também para vocês pensarem, né, na formação de vocês. Mas aí voltando, né, por causa do Romualdo Pedro dos Prazeres. A repressão desconsiderou que ele era de vigia, que ele era um homem casado, né? Então possivelmente ele tinha família, desconsiderou que ele tinha terras e que ele era lavrador e simplesmente prendeu ele de novo. Então o questionamento que fica é, será que depois de 4 anos de guerra, de prisão, será que ele não queria simplesmente voltar para tentar recomeçar a vida dele, tentar reatar, né, relações que durante a guerra tiveram que ser interrompidas? Então a moral da história é essa, né? Como que a história que nos foi contada, ela acaba desumanizando as pessoas que participaram da guerra, como se todo mundo quisesse guerra a todo momento, né? Então, acho que a ideia é essa, né? Pensar a cabanagem como um símbolo da resistência, mas pensar também que essas pessoas, elas não estavam simplesmente dispostas a guerrear, mas elas tinham todo um pensamento político por trás. Ninguém começa uma guerra sem um pensamento político por trás, sem ideais, né? E a partir das nossas pesquisas a gente consegue perceber que esses ideais eles giram em torno de luta pelo acesso à terra, a luta contra a escravidão, né? Muitos cabanos lutavam pela sua libertação, a luta também pelo direito de viver um modo de vida digno, né? Característico da nossa região. E uma coisa importante, existia uma demanda também para que pessoas da Amazônia estivessem à frente dos cargos políticos, que pessoas daqui estivessem à frente dos cargos políticos. Então vejam só, são demandas que não são tão do passado, né? São demandas atuais também pra gente, né? Vou finalizar minha fala chamando a atenção para uma questão muito importante. Vocês devem ter acompanhado recentemente que a USP, né, lançou um programa de desenvolvimento da Amazônia
desconsiderou totalmente a produção das instituições paraenses, das instituições da Amazônia, das que produzem conhecimento sobre a Amazônia, desconsiderou tudo que o NAIA produziu, o que o Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia produziu, e continua com o discurso de que a Amazônia é uma região acessibilizada, né? Como se viessem os civilizadores sudestinos para cá para trazer a ciência, sendo que nós aqui já estamos fazendo isso, né? Vocês, enquanto fazendo essa atividade, enquanto licenciados em Geografia, eu enquanto professor também, o professor Átila, já existe uma rede de cientistas, né? Tanto cientistas humanos quanto de outras áreas, pensando a nossa região. Então, finalizei minha fala chamando atenção para isso, né? A importância da cabanagem, ela é justamente a reivindicação das vozes da Amazônia. E a gente, enquanto educadores, precisamos sempre reivindicar a nossa voz aqui também. Somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar. Datada de 1820, né? Ele tem esse nome porque ele era o poço que os católicos jesuítas usavam nessa época, né? Como a manutenção da água, da sua alimentação. Ele tem esse ponto estratégico que ele era aqui nessa rua entre a igreja matriz e a igreja de pedra, justamente porque eram as únicas igrejas nesse momento que eram construídas na cidade nesse período. Mas ele era apenas, não era do uso da população, era apenas do clero da cidade, por isso que tem esse nome. Então ele não era aberto ao público, ele foi aberto ao público anos depois, mas ele era um monumento de questão religiosa, né? Para atender as necessidades do clero. Só o pessoal da igreja, só os padres, jesuítas. Não era uma coisa da população. Ele se tornou anos depois, mas não muito assim. É um marco mesmo jesuítico, você sabe, essa passagem jesuítica aqui na Bíblia. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. Pediram pra filmar aqui. Promoção. Estamos aqui passando pela feira aqui de Vigia. E muitos comérciozinhos aqui. Nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração.
Todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Banda Batidão do Melody. O que tá achando daqui, Anderson? Diz um pouco aí. Pela segunda vez, mas dessa forma mais geográfica. Você tá aproveitando, tá bom o passeio. Pena que tá acabando, né? Mas é isso aí. Pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você sempre será o meu eterno namorado. E ninguém faz ideia do quanto eu te quero, o quanto eu amo você. Eu sou o retrato de mulher apaixonada. Pode ter certeza, estarei sempre ao seu lado. Você é minha vida, do início ao fim, é tudo pra mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Todo meu amor te dei, pra você eu me entreguei. Só com você o meu mundo é azul. E ninguém vai nos separar, tenha certeza, eu sempre vou te amar. Só com você o meu mundo é azul, porque eu amo você. You and me. Coração partido, tentando entender, falando sozinho, pensando em você. Então, que saudade, que saudade. Gente, eu vou entrevistar aqui o Leonel rapidamente. Perguntar pra ele o que ele achou desse campo que a gente fez aqui pra Vigia. Diz aí o que tu achou. Legal, conhecer a cidade de Vigia, foi muito uma nova aventura pra mim. O que você achou do campo? Eu achei que a gente poderia ter visitado mais coisas. Mas eu achei muito interessante. Sobre aqui? Eu não conhecia. Não conhecia a Vigia. Foi a primeira vez que eu pude vir visitar. E pude conhecer algumas coisas. O que tu achou da cidade de Vigia? Saber alguma coisa daqui? Já conhecia, né? Mas quando a gente vem para o campo, a gente muda a perspectiva, né? Fica mais científico, mais histórico. Eu achei muito proveitoso, né? Pra gente, pelo menos, mapear a passagem dos jesuítas, né? Pelo lugar, os traços culturais que eles deixaram, né? Os resquícios de exploração
Muito interessante as estruturas ainda levantadas, ainda de pé, né, preservadas, para a gente entender como é que se deu, né, o resquício da nossa história. Muito interessante. Superou tuas expectativas? Acho que foi dentro das minhas expectativas. Certo. O que mais te interessou, o que mais te chamou atenção aqui? O trem de guerra. O trem de guerra foi o que mais me chamou atenção porque existem vários espalhados pelo território paraense e esse de Vigia, né, ele tem uma história muito peculiar com o movimento da cabanagem. Que o cara morreu lá e tal, muito legal. Muito legal saber que um elitista morreu ali por um cabana, contando a ver os traços do movimento do cabana. Gostei de saber. A relação do Vigia com o movimento da cabanagem. Foi legal. Certo. Valeu. Foi bastante satisfatório, se tratando do nosso terceiro campo, né? Dessa vez o pontapé inicial já com outro professor, né, que assumiu a disciplina. E é sempre bom a gente vir a campo, fazer esse levantamento de forma geográfica. E foi bastante satisfatório o campo, graças a Deus. Agora a gente retornando. Inclusive, a aula de campo a gente aproveitou para fazer um outro trabalho de uma outra disciplina, professor de Sociologia, né? E eu espero que até o fechamento do semestre nós possamos ter outros campos dessa forma. O que mais te chamou a atenção nesse campo? A estrutura da cidade, né? Uma cidade antiga, né? As ruas estreitas, a peculiaridade de toda a cidade ribeirinha, isso chamou muita atenção. Já tinha vindo aqui? É a segunda vez que eu venho aqui em Vigia. A oportunidade que eu tive de vir tinha uns 10 anos atrás, mais ou menos. Vim passar o carnaval, né? Conhecer o carnaval aqui da cidade, que é bastante famoso, um dos melhores do estado do Pará. E na primeira vez que vim foi nessa oportunidade, a passar o carnaval. E estou retornando hoje, agora não lembro depois de quantos anos, mas eu acho que já faz uma década. O que vocês acharam do campo de Vigia? Maravilhoso. Muito bom. Eu não conhecia Vigia. Gostei muito. Vim outra vez, matar com a Raíssa mesmo. Na casa dela. Gostei muito, achei muito interessante a história de Vigia. Muito bom conhecer o passado de Vigia. É interessante por saber que é um pouco mais antigo que Belém, né? Vigia. Superou a expectativa de vocês? Sim, superou. O que mais chamou a atenção em vocês de lá? A hospitalidade. Um grupo agradável, né? Trabalhar na rua, bom dia, falando com a gente, eu achei bem bacana. Não é assim, pessoal, assim, que a gente olha e nossa, quem são esses caboclos, esses turistas estão indo na minha cidade, não, totalmente diferente. Nos receberam muito bem, né? E tu, Alice? A ligação com a nossa história, né? A história do Pará, de Belém, que é muito interligado e interessante saber que lá foi a partir daí que eles chegaram, né? Foi um pouco de entrada, né? E por isso o nome da cidade é Vigia, né? Porque era a cidade que vigiava Belém, vamos dizer assim, né? Que chegou, vinha por aqui para poder chegar até Belém, né? Depois criarem outras rotas. Tá, ok. Obrigado, tá? A história em si é bem interessante, né? Vai ajudar muito mais. Mais conhecimento melhor, né? Vai só agregar a nossa formação acadêmica. Tá, ok. Valeu. O que tu achou do campo? Eu achei foi um campo muito bom, um campo muito produtivo, conhecendo uma vertente, a urbanização da cidade, que a arquitetura da cidade de Vigia, conhecendo um pouco da história, de como tudo começou. Foi um campo muito proveitoso, que possamos ter mais campos desse no decorrer do nosso curso, e é isso. E tu já tinha vindo aqui? Já sim, acredito que tem cerca de 15 anos atrás, eu tinha por volta de uns 10 a 12 anos quando eu vim aqui em Vigia, e muita coisa mudou, né? A arquitetura deu uma mudada, deu uma modificada, isso que a gente chama aquela paisagem modificada, que é aquele tipo de paisagem que teve a intervenção do homem, diferentemente de uma paisagem natural, que é aquele tipo de paisagem que não tem intervenção humana.
mais chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção, a questão da estrutura, né, da igreja de pedra, que a arquitetura dela é perfeita, embora que ela não esteja finalizada, mas mesmo assim a arquitetura e a forma como ela foi feita chama muita atenção. Só. Tá bom, valeu. O campo foi muito proveitoso, né? A gente pode aprender várias coisas aqui, coisas que eu não sabia, né? Fazia anos que eu não vinha pra cá. Fiquei muito impressionado com a cultura de lá, né? Com a paisagem pesqueira de lá, espero vir mais vezes, né?